Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao Pod Bicha, o podcast da Bicha da Justiça. Eu sou Bruna Andrade, sua anfitriã, e eu estou com uma convidada aqui mais do que especial. A minha convidada é a primeira profissional trans a ser LinkedIn Top Voice. Também ocupa a posição 170 na plataforma, entre 75 milhões de usuários no Brasil. Tem MBA em Inovação, Gestão Estratégica e Conhecimento e já desenvolveu trabalhos para mais de 2.700 empresas. É professora e tem 2 livros sobre o assunto diversidade, equidade, inclusão e pertencimento. É cofundadora da Transemprego e da Integra Diversidade. Seja muito bem-vinda, Maite Schneider. Chegou! Olá, pessoal. Chegou. Eu falei assim, vai dar, Bru, agora? Deu. A gente está tentando essa agenda há bastante tempo, não é, né? Mas não. deu. Tudo tem seu momento certo, Tudo né? tem seu momento certo. E nessa bio não tá escrito, mas eu sou uma escorpiana com ascendente escorpião e lua em escorpião. Poxa, então eu sou tripla escorpiana. Que chique. Novembro agora 52 anos de idade. Que então legal. É importante trazer Somos isso, quase né? iguais, porque eu sou escorpiana com ascendente em Áries e lua em escorpião. O Áries ainda te protege um pouquinho ali, né? Né? Pra pelo menos dar um respiro no meio Não de tanto é? tempestade. Que dia que você é? 14 de novembro. 14, eu estou de 4, 10 dias depois. 10 dias depois, muito então eu tô bom. no primeiro decanato, então você sabe o que é a intensidade do escorpião. Tenho né, certeza do que é a intensidade do escorpião. Não tem meio termo com a gente, né? Não. O pessoal fala, ou vai, não vai, mas você não tem, talvez. Eu falei, não tem. Você Não. perguntou, vai É ter sim ou não? Eu posso mudar de opinião, dependendo do seu convencimento, né? Coisa que também não é fácil. Mas assim, vai ter um sim ou não, não vai ter um médio, não vai ter um morno, ou vai estar fervendo, ou vai estar com muito gelo dentro, daí coloca o uísque até. É sobre isso. É sobre isso. Poxa, que prazer estar aqui também, com você. Também. Sou super sua fã de verdade, adoro seu trabalho, tanto nas redes sociais quanto no corporativo. Obrigada. E pra gente é um prazer imenso ter você Muito, aqui. muito. De E hoje a gente verdade. pode falar de tudo. Tudo, não tem nada. né? Tudo, Sem restrições. sem Maite, A gente sem nem conversou restrições. antes, não teve perguntinha antes, não teve teve fio briefing. condutor, não teve briefing, não Teve teve nada. Então vai ser assim, no diretaço, que nem No eu gosto. diretaço. Assim, aquela coisa que eu falo, né? No cuspe, gente. Né? No seco nunca é, mas no cuspinho. E a gente vai falar sobre questões pessoais e Também. também profissionais. Também. Sem filtro. Vou contar se eu tô casada, solteira, se eu tô à busca, mas pro final, fique com a gente. Fique com a gente. Vamos começar do começo? Vamos. Vamos começar da infância? Sim. Você foi uma criança travesti, uma criança trans ou não? Eu acho que eu não fui muito uma criança travesti, né? Porque na minha época, eu nasci em Curitiba, né? Início dos anos 70, né? Então, a gente Sim. tá falando de um período ali ainda vivendo a ditadura, não o auge, mas vivendo aquele período de ditadura, ali, Sim. até a gente chegar na nossa Constituição Cidadã ali, né, de 88. Então, a gente passou aquele período capenga, não entendendo uma série de coisas, vindo de uma revolução que a gente vinha não só de ditadura, mas vinha dessa liberação da época de 60, do paz e amor, também dessa descoberta que a gente via mundial. Então, era uma criança de Curitiba, que sempre foi e continua sendo muito fechada, muito preconceituosa, quem conhece, né? Então, era muito limitada. Estudei a vida inteira num colégio franciscano, que é um dos melhores colégios até hoje, que é o Colégio Bom Jesus, lá em Curitiba. Classe média, nunca me faltou nada, mas também não podia ter grandes sonhos, que nem as pessoas que estudavam nesse colégio, de ir pra Disney uma vez por ano, né? Enfim, tô indo pra Disney agora, aos 52 anos. Eu então, fiquei em setembro, eu sabendo vou pra disso Disney no pela primeira grupo. vez. No grupo eu vi isso, pedindo dicas. Então, você Pois acredite nos seus sonhos, né? Então, eu não era uma criança, porque tinha um lado religioso que era muito forte. Primeiro que eu não entendia as coisas, não tinha internet, né, Sim. Bru? Então, não existia literatura deste assunto. Eu gostava muito, eu tenho um irmão mais velho, o Guilherme, uma irmã mais nova, eu sou a do meio. E nunca me identifiquei com as brincadeiras do meu irmão. Certo. Assim, do brincar com ele. Brincava, mas quando meu irmão brincava de carrinho, né? Que ele tinha aqueles matchbox que a gente chamava, aqueles carrinhos de ferro, tudo e tal. Ele queria fazer competição dos carrinhos, qual que corria mais rápido, dos carrinhos baterem no outro. E eu queria casar os carrinhos. A mesma coisa com o Forte Apache, né? Meu irmão tinha aquele Forte Apache, que nem brinco mais hoje de Forte Apache, de Playmobil, não sei o que brinca. Forte Apache era que tinha o Forte, que era com os mocinhos, que eles chamavam, e os índios, né? Que eles nem chamavam de indígenas, mas os índios, que eram o outro lado, e os dois ficavam se degladiando, aquela coisa
coisa bem cowboy americano, Sei, né? sei. E meu irmão sempre era do Forte Apache, ele era sempre dos mocinhos que ganhavam no final, porque tinha muito mais heróis, etc. E eu ficava com a taba ali, tudo, né? Com as ocas e com os índios, com os indígenas hoje em dia, que eu ficava ali com eles. E daí meu irmão ia começar, e ele ia preparar as lutas, os cavalos dele, tudo, e eu também preparava do meu lado. Daí esse Maria Guilherme vamos começar a luta, tudo. Eu falei, não, comandante, está chegando aí um convite. Daí ele falava, Alexandre era eu, tá, gente? Alexandre, que convite é esse? Eu falei, leia, comandante. Daí eu escrevi um bilhetinho num papel e mandava um dos índios entregarem de cavalinho. Daí o índio lá entregar. O que é isso? Eu falei, leia, comandante. Convido para uma festa de casamento na tribo indígena pra gente não brigar e se unir o forte com a tribo. Ele falou assim, eles não casam, eles se matam. Então ele detestava brincar comigo, porque a gente não tava na mesma vibe. E minha irmã adorava, porque daí ela fazia cafezinho com xicrinha que ganhava e fazia o café era barro, sabe? Então a gente botava terra, botava aguinha, e daí pegava e fazia um monte de folhas e fazia aquilo de bolo e fazia um bolinho. E eu adorava essa criatividade, porque eu falava assim, nossa, vamos pegar essas frutas também e colocar em volta como se fosse os enfeites da mesa. Então ela falava, nossa, que legal, Ale, que incrível. Então ela adorava, ao contrário, as minhas criatividades. E isso foi até uns 6 anos de idade, sem pai interferir nem nada, era uma coisa interna de irmãos, enfim. Mas com 6 anos, nesse colégio, me colocaram no centro de uma rodinha na hora do intervalo, na hora do recreio. Começaram a bater palma, que eu achei que eram meus amiguinhas. Eu estava indo passar para o primeiro ano, estava saindo do pré, e começaram a me chamar de Mariquinha. Mariquinha, Mariquinha. E eu não sabia o que era, porque não tinha um Google, que nem eu falei, né? Então eu achei que era um elogio. Certo. E daí veio a inspetora do colégio, que era a tia Neuza, e daí veio a inspetora do colégio muito braba com todo mundo e falou, parem com isso, todo mundo pra sala, brigando, terminando o recreio e mandando todo mundo pra sala. Eu, na minha cabeça, achei que ela tava com ciúme, porque eu falava, gente, só porque eu tô fazendo sucesso. Mas ela tava me protegendo do que era bullying. Sim. E eu nem sabia que era bullying, porque não tinha nome de bullying também nessa época, né, Bru? Meu pai foi buscar a gente, né? Ele ia buscar todo dia. E quem tem irmão, irmã, sabe, né? Que fica uma disputa entre os irmãos, né? Pra contar quem que teve o dia mais incrível. Sim. Pra brilhar o olho do pai ou da mãe. Daí meu irmão contou do dia dele, que sempre era alguma coisa de esporte, nunca era de estudo. Daí eu falei, a segunda pessoa era eu, né? Porque meu irmão era o primogênito, daí vinha na ordem de nascimento, né? Minha irmã era sempre a última. Mas eu achei que aquele dia eu tinha arrasado tanto, né, Bru? Que eu falava assim, deixa a Sá falar. A Sabrina estava no jardim, daí ela falou alguma coisa de massinha, de coisa que ela tinha feito na educação, na ginástica olímpica, não sei o quê, que tinha sido incrível para a idade dela, assim. Eu falava, uou, muito se meu dia chique. não fosse muito incrível, né? Quase que ia me ganhar. Daí meu pai perguntou, e você, Alexandre? Eu falei, bom, parabéns para vocês, mas parei aquele colégio. Como assim? Eu falei, gente, estava eu na hora do recreio, eram todos meus amigos, amigas, até gente que eu não conhecia de outras turmas, começaram a bater palma, e foi aumentando a rodinha, me chamando de Mariquinha, etc. Daí o pai parou o carro, deu uma olhada para trás, assim, com uma cara que eu sabia que era de brabo, porque meu pai, só de levantar a sobrancelha, a gente sabia quando ele estava brabo. O que você fez, Alexandre? Falei, pai, a única coisa que podia ser feita. Eu girei, pai. Eu girei naquele Colégio Bom Jesus, porque eu sou a Mariquinha do Colégio Bom Jesus. Logicamente, Adorei! achei que ia ser aplaudida, né? Porque eu já gostava de um palquinho, né? De ser sempre aquela criança exibida, tudo tal. Não era viada, mas esse exibicionismo eu já tinha dentro, que talvez fosse um pouquinho viada, né? Pensando bem agora deste palco que eu gostava. Meu irmão mais velho sabia o que era Mariquinha, meu pai sabia. A única que não sabia era minha irmã, que era mais nova. Sim. Que inclusive falou, nossa, que legal, também quero ser Mariquinha. Foi fazer psicologia, né? Porque dá um bug na cabeça da pessoa. Então minha irmã foi se formar em psicologia, sabe? E que me contaram que não era um elogio. Okay. Lógico, eu não queria voltar pro colégio, porque eu entendi que não eram meus amigos. E eu fui até o final, né? Na época a gente chamava de segundo grau, não é ensino médio como era hoje. Eu fui até o final do segundo grau, porque meu pai falou, já é difícil para qualquer pessoa sem estudo. Para pessoas que fogem de certos padrões, é mais difícil ainda. Então você vai. E era o melhor colégio. Sim. E não é fácil você ficar esses anos todos sendo a Mariquinha do Colégio Bom Jesus, né? Então, nunca foi um lugar de confortável este, sabe? Tanto que eu tento suicídio a primeira vez com 13, a outra vez com 15 anos de idade, né? Porque eu não conseguia estar dentro. Ainda tinha o lado da culpa cristã. Sim. Porque tinha aula de religião no meu colégio, né? E toda a aula era tipo, você sabe que falavam que não dormirás com outro homem? Olhando para mim. Então, tudo que era coisa de pecado era pra mim, que eu ia me encolhendo ali dentro. Então, eu falava, gente, por que eu não sou igual ao meu irmão? Por que eu não consigo? Porque quando aconteceu essa situação, com 6 anos de idade, meu pai me colocou no judô e no escotismo, que meu irmão já fazia. Sim. E eu fiquei 10 anos no judô e no escotismo. E meu pai falou, se você não quer ser motivo de chacota e de piada, imite teu irmão.
Então, Ok. talvez daí que eu tenha descoberto um pouco desse lado atriz também, que é super Aham. importante na minha vida, me abriu para uma série de coisas, porque eu era uma criança, ao contrário, muito fechada, porque eu não queria falar, eu sabia que se eu Sim. mexesse, iam desconfiar. E acontecia, porque no judô, quando derrubava o meu irmão no tatame, meu irmão vinha com mais raiva para aplicar outro golpe, né? Pegar o kimono e destruir, sabe? Meu irmão ficava com Aham. raiva. Eu, se me derrubassem no chão com muita força, eu chorava. Uhum. Quando vinha alguém com aquele kimono sujo, que parecia que nem lavava, eu falava, nem morto, cara, parece que não lavou o kimono, olha o fedor disso. Daí o pessoal começava a rir, Sim. eu começava a chorar, e sabia que eu chorando já ia contar para meu pai. Ou seja, eu não obedeci e não consegui ser igual ao meu irmão. Uhum. Nos cotinhos foi a mesma coisa, né? Tinha gente que queria subir todo mundo queria subir, desbravar a árvore, fazer aqueles nós, construir coisas, sabe? Pegar machadinho. Então eu Fazer queria aquelas coisas, fogo. fazer fogo, aquelas coisas. Eu queria cuidar da cozinha que ninguém queria. Então eu adorava arear uma panela. Eu cuidava da barraca e plantava jardim em volta da barraca. Eu não entrava, não deixava eles entrarem com o pé sujo. Eu falava, limpei tudo dentro, tira os tênis antes de entrar lá dentro. Todo mundo começava a rir. Consequentemente, eu já sabia que ia começar a chorar e falava, não funcionou de novo, mesmo eu tentando. Então, eu nunca fui muito, porque eu sabia que só de eu ser já era problema. Se eu fosse muito, ia ser mais problema para mim. Eu tentava, mesmo não entendendo do porquê que eu era diferente, mesmo sendo educada da mesma maneira que o meu irmão, e por que eu não estava dentro dessas regras, entende? Então, para mim, foi muito sofrido esse período, assim, de muita solidão, porque eu não tinha amizade no colégio, eram 2 que eu tinha no colégio de amigas, assim, então, foi um lugar que não me chamavam para festa, né? Eu comecei a negociar as primeiras festas que eu comecei no Colégio Bom Jesus, né, que foi mais tarde, eu negociava, porque eu me tornei uma das melhores alunas do colégio, porque eu Sim. entendi que quando eu ia bem, falavam, é o Alexandre, aquele que é o príncipe das professoras, porque me chamavam de príncipe da professora, porque eu sabia tudo, eu era a única que tinha tudo copiado, e comecei a entender que isso tinha um valor. Sim. Daí a pessoa, não sei o que, tudo tal, posso tirar xerox, porque o meu era um caderno que tinha tudo, posso tirar xerox? Eu falei, claro. Você barganhava, Se então. chegar ao convite, porque não chegou até agora o convite da festa. Ah, esperta. E daí, uma Mas esperta se mais ou você menos, ia? porque até hoje, ia em algumas festas, e até hoje, quando me mandam, porque daí as pessoas me acharam, depois que eu comecei na internet em 97, o pessoal começou a me achar, comecei a ir em todos os programas, comecei a estar cada vez mais maitê e cada vez mais feliz, etc. E esse povo do Bom Jesus começou a vir, você lembra de mim, que a gente era amigo? Eu falava, nunca fomos. Você era a pessoa que tirava sarro de mim. Nossa, como você tá bonita, não sei o quê, eu tive 2 casamentos, você não quer sair? Eu falava, cruz, você já passou por 2 casamentos, filhote de Xuxanais, gente, não quero. Entende? Então, quando eu comecei a ir, e é muito legal, porque eles falaram, eu sou essa e nessa foto, me mandavam uma foto, eu tô no aniversário, mas eu tô lá atrás. Sim. Então, eu pareço aquelas pessoas, tipo, né, de filme de terror, que a pessoa fica só ali, aquela Samanta, né, de braço ali atrás, olhando, porque ninguém me chamava para participar, mas eu tava na festa. Porque eu emprestei o caderno, né? Então, Entendi. em si, na minha família, foi muito feliz, né? Então, com os meus irmãos, eu nunca tive problema. Meu pai, mesmo não entendendo, ficando chateado com algumas das situações, nunca teve esse lugar do tipo, filho meu vai agir assim, filho, sabe? Não tinha isso. Tá bom. Quando aconteceu a questão do suicídio, com 13, depois chegando nos 15 anos, aí começou a preocupar meu pai, porque a segunda vez quase que se concretizou, quase que deu certo o que eu tentava fazer, que eu estava tentando fazer. E realmente, nesse daí, a tia Tereza, irmã do meu pai, que fazia, na época, curso de teologia, conhecia um psicólogo e falou assim, vamos levar num psicólogo. Não para mudar, mas para ver por que acontece. Sim. Sim. E a gente não sabia. Esse psicólogo, depois de um ano, também falou assim, vou indicar para um psiquiatra. E era um psiquiatra que cuidava de pessoas intersexo. Curitiba tinha uma central de pessoas intersexo, que a gente chamava hermafrodita na época ainda, lá em Curitiba. E ele mandou para esse psiquiatra, que também, depois de muita terapia, falou, você é uma transexual. Que foi falar do CID F64, eu estava completando 17. Ia para 17 quando ele falou. Daí ele falou, você é uma transexual, tudo tal. Daí ele falou, olha, 1 em 1 milhão, que era o que ele tinha de dado. Sim. 1 a cada 1 milhão de pessoas, não sei o quê, que nem você. Eu falava, gente, Curitiba deve ter umas 2, então, além de mim. Aham. E daí eu comecei a falar, não, 1 a cada 100 mil, não era Uma cada 1 cada milhão, 100, 1 a cada 100 mil. Eu falava, gente, Curitiba deve ter umas 15. E eu falava, gente, que legal. Então eu andava na rua, tipo, trans. Então eu fiquei feliz de saber que tinha outras pessoas, que não era uma coisa só minha. Mesmo que eu não conhecesse ninguém na prática. Daí com 17 anos, eu entro num dos grupos mais antigos que tem de militância no Brasil até hoje, de militância na época GLS, ainda que a gente falava, que é o Grupo Dignidade, do Sim. Tony Reis, tudo. Sim. Eu entro no Grupo Dignidade, que foi a terceira ONG mais antiga, e entro para aprender o que era. Tá. Porque eu não entendia letramento nada, nenhum. nada. E foi Não tinha lá nem neste grupo, começado a transição. nada.
Não, já Transição. tinha começado, porque quando eu comecei lá, já era quase 17, quando ele falou que o caminho era tomar hormônio, meu pai contratou um plano de saúde e falou, vamos fazer do jeito certo. Tá bom. Então eu já comecei muito lentamente, porque eu não sabia que doses tinha que tomar nem nada, né, Bru? Então, muito lentamente, comecei a tomar, mas começou muito rápido. Então, eu já comecei com aquele leve seio, o cabelo já começou a crescer, eu já comecei a pegar maquiagem e usar de maneira muito errada. Ainda na escola. Você Ai, já ainda estava na Não, escola? já estava entrando, eu entrei muito cedo, né? Então, com 17 anos, já tinha entrado na primeira faculdade, Na que é de primeira Direito. faculdade. Ah, Então, você fez já tinha- direito? Fiz até o 4º período, porque daí já conta a história do direito. Ok. Que aconteceu coisas no meio do Ok. caminho, mas foi até o 4º período. E daí, quando eu tava lá na faculdade, no Dignidade, que eu fui para procurar entender. Não tinha internet ainda, nem nada. Chegando no grupo de Dignidade, é que eu comecei a ver a diversidade. Conheci travestis, que eu não conhecia. Sim. Porque as travestis que eu conhecia era de programa de televisão, de ir no Sim, Silvio Santos, de sim. ver aquela coisa que a gente via. Vi Roberta Close, Sim. de vez em quando, num carnaval, uma Rogéria. E daí eu falava, gente, eu preciso conhecer mais. Conhecendo lá que eu comecei a entender o quanto eu era privilegiada. Porque até então eu não entendia, porque meus amigos eram os amigos de colégio. Sim. Eu era sócia de todos os clubes da cidade. Então eu não via diferença, era tudo muito igual. Você não via pessoas pretas, Aham. você não via pessoas com deficiência. Então eu falava, gente, é tudo muito. É uma bolha. Uma bolha muito igual, né? Parece tudo um xerox um do outro. Foi lá no grupo Dignidade que eu entendi, porque eu reclamava da minha vida, que vida porcaria, porque que eu sou assim. Lá que eu aprendi que eu tinha que parar de reclamar, porque eu era muito privilegiada. Porque a grande maioria eu fui ver que não tinha família, Sim. não tinha acesso a estudo, que a maioria dessas pessoas não tinha que se prostituir. E que se prostituindo, ela ficava chocada, que elas falavam, não, eu tenho que ser ativa. Eu falava, não, mas você é menina. Porque ainda tinha muito esse condicionamento. Se você é menininha, você vai querer ser menina. Ainda tinha essa padronagem. Não falava Sim. de questão não binária, né? A gente era muito Sim, fechadinho dentro de um binarismo ainda Sim. naquela época. E daí, dentro disso tudo, né, Bru, eu já vi que tinha isso e falei, eu tenho que falar disso. Porque a maioria das pessoas que falavam em entrevistas na época, elas apareciam ou com a voz distorcida ou de costas. Porque era algo que era muito perseguido, não que hoje não seja, né, mas era algo muito perseguido, né, nas suas famílias, etc. Então, como eu falava de frente, e minha família falou, se você se sente à vontade, eu falei, eu tenho que falar, pai. Porque não tá errado ser do jeito que eu sou. Eu não tenho que me esconder por causa disso. Uhum. E daí comecei a falar, todos os lugares começaram a me chamar. Então comecei já a militância muito cedo, ser chamada para os programas, nos primeiros programas, que hoje nem tem mais programa, mas a Silvia Popovic. Então eu fui em tudo que é programa Sim. que teve de auditório, na Márcia, quando começou a Márcia Goldsmith, com os primeiros programas dela. Então eu comecei em todos os programas, porque todo mundo, nossa, que legal que você fala. Que legal que você não fica de costas. Que legal que tua família te apoia. Então era uma coisa tão rara naquela época que acabou acontecendo esse boom, sabe, Bru? Então, da infância, para mim, foi ruim porque foi solitária no sentido, mas ao mesmo tempo eu não fui largada, porque minha família mesmo não entendendo ficou do lado. Teve essas 2 tentativas de suicídio, que para qualquer criança não é algo muito prazeroso, é uma questão difícil de trabalhar, porque a questão do suicídio, muita gente acha que é para chamar atenção. Em alguns casos pode ser até. Mas no meu caso era querer sumir mesmo, porque eu me via como um problema que tinha que ser exterminado, né, Bru? Então, todos esses lugares e do não entender, e esse entendimento chegar muito tarde na minha vida do que era, e que eu não era uma pessoa doente, porque no meu tempo tinha muito aquela conversa do nasceu num corpo errado. Sim. É um corpo de um jeito e a alma de outro, né? A gente diferenciava Mas muito isso. essa virada de chave já aconteceu a partir do momento em que você começou ali no Grupo Dignidade? Um pouquinho pra frente, pouquinho um pra pouquinho mais pra frente Tá. no Grupo Dignidade. Porque até as pessoas trans daquela época, ou travestis, elas também pensavam muito nessa dissonância de alma e corpo, é o corpo que está errado, mas a gente pode adaptar. Todas vinham muito deste pensamento, que era muito de umas teorias médicas. A gente estava muito Sim. presa ainda dentro dessa questão da medicina RG, né? Quer dizer, tanto que eu fui fazer cirurgia, e aí foi outro caso na minha vida, porque não tinha SUS, eu mesma fui comprar bisturi, fazer a primeira cirurgia de tirar o testículo, eu fiz sozinha em casa comprando bisturi. Então, quer dizer, esses lugares que a gente tem, entende, Bru, eram muito mais complicados. Mesmo fazendo cirurgia, com a cirurgia, que só podia trocar documentação com a cirurgia, né, na minha época. Então, quer dizer, com a cirurgia, mesmo levando o laudo da cirurgia médica, que você tinha cirurgia, eu fui trocar em Porto Alegre, foi o primeiro caso ainda da doutora Maria Berenice Dias, Sim. que ela tinha saído, né, a doutora Maria Berenice Dias tinha saído Do tribunal. de ser do tribunal, de ser desembargadora. Então, ela tinha saído e abriu o escritório dela. Então, foi o primeiro caso, né, a minha segunda mãe, a doutora Maria Berenice Dias, que colocou, e foi o primeiro caso que colocou um sobrenome, porque o meu de nascimento é Maitê Schneider, era Alexandre Caldas de Miranda.
Então, não podia completar, colocar um sobrenome. Mas eu, desde que eu comecei o site em 97, eu não queria ser Caldas de Miranda, porque Caldas de Miranda era um nome em Curitiba que todo mundo sabia, que é filha do fulano, porque é tudo muito, era muito pro sobrenome em Curitiba. Sim. E eu falava, eu não quero, uma província, eu não quero colocar a minha família envolvida, por mais que ela esteja do meu lado. Então, eu comecei a usar Schneider no meu sobrenome, porque o prédio que minha mãe começou a morar era Teodoro Schneider, em Curitiba. E eu falei, que nome que eu posso usar? Maitê, daí eu comecei a usar Maitê, Lucas, Maitê não sei o quê, de sobrenomes que eu gostava, até que eu olhei pro prédio assim, falei Schneider, falei, Maitê Schneider, acho que é um nome forte. Daí todo mundo, quando começou o site, já começou a me conhecer como Maitê Schneider. E a Maria Berenice conseguiu não só trocar de nome e sexo, mas também acrescentar uma alcunha, porque não podia colocar um segundo nome, um sobrenome sem ser de nascimento ou sem ser por contração de matrimônio. Então ela conseguiu colocar, daí ficou Maitê Schneider, Caldas de Miranda. E nesta época da Maria Berenice, mesmo com cirurgia, a Maria Berenice, eu tive que mudar, então eu saí de Curitiba, fui para Porto Alegre, mudei o foro residencial para Porto Alegre, porque Curitiba era uma luta muito preconceituosa, como ainda é hoje. Mudei para Porto Alegre e lá em Porto Alegre ela conseguiu, mas mesmo assim o juiz na época mandou uma equipe multidisciplinar analisar se o laudo era verdadeiro. Então eu tive que ficar de espéculo, de perna aberta lá, com uma equipe de 5 outros médicos analisando. Tem clitóris? Sim. Tem uma protuberância que quando é estimulada fica endurecida. Tem lábios de tal jeito, por dentro tem um buraco. Então, se era analisada realmente como coisa ali dentro, né? Revirada do avesso, para ter o laudo dessa equipe multidisciplinar que o juiz delegava para confirmar o laudo médico que já tinha sido emitido, né? Então, para depois ter a possibilidade de troca de nome. Então, era muito absurdo, né, Bru? As coisas que foram, as evoluções que a gente chegou. Mas isso aí foi um processo. Então, quer dizer, essa libertação, este aprendizado, este letramento demorou para chegar. Porque não tinha chego nem para as pessoas que trabalhavam em grupos de militância, sabe? Também para a militância foi um aprendizado, sabe? Da gente não aceitar migalhas, de entender que a gente merecia mais do que aquilo. Então, foi um processão, sabe, Bru? E aí você foi fazer direito? E aí passei em direito, né? Eu tentei 2 anos de odonto. E daí, no primeiro ano, não passei em odonto. Meu pai falou, olha, no segundo ano, tenta odonto de novo e tenta direito, que era a melhor faculdade que tinha lá, que na época era só direito, que chamava Faculdade de Direito de Curitiba. Daí eu falava assim, então vamos tentar, só por ver as consequências. Não passei daí em odonto, acabei passando na de direito. Meu pai falou, em vez de fazer de novo cursinho, faz aí, quando chegar a época do ano, que era só uma vez por ano vestibular, daí você tenta de novo odonto, se é o que você quer, mas vai que você gosta de direito. Fui fazer, não tentei, não, eu até gostava. Não, primeiro e segundo ano foi maravilhoso, porque era muita teoria, então eu adorava, era apaixonada. Tanto que eu entrei, fiz 6 meses de grego, fiz 6 meses de latim. Eu adorava essa parte da história, eu achava lindo a história, como era construída, saber como é que era feito o direito romano, de onde que vieram, de ter esse embasamento, estava indo tudo muito bem. Né? Apesar de me chamarem só de Alexandre, porque falaram, não podemos chamar você de outro nome, porque só quando você mudar, e nem existia se mudar na época, sabe? Sim. Então era uma opressão nesse sentido. Né? Eu estava no meu processo ainda parecendo uma drag queen, porque eu não sabia me maquiar, passava outros tipos de sombra, então era um negócio muito fora da casinha. Então chamava atenção do jeito esdrúxulo, realmente. Quando eu fui no 4º período, era apaixonada por direito penal, fui procurar estágio de direito penal nos 20 melhores escritórios de direito penal, na época em Curitiba. Nenhum deu, né, gente? Sim. 0. E eu continuei sendo uma ótima aluna também em direito, carregando aquilo do Bom Jesus, sabendo que eu precisava ser uma boa aluna. E eu fiquei muito mal, porque eu não entendi que o problema era do que hoje eu trabalho com as empresas de vieses inconscientes, né? Que eram esses estigmas. E eu achei que o problema era comigo, que eu não tinha competência. Sim. Então, eu tranco a faculdade de Direito e pego trauma, que eu fico 3 anos. Daí eu vou justamente onde é a minha área durante muito tempo na minha vida, que eu vou pro empreendedorismo. Eu vou abrir uma banca de revista em Curitiba. Ok. Que daí meu pai falou, se você gosta de ler, vamos abrir uma banca de revista. Você não pode ficar sem fazer nada, então eu abro o meu primeiro negócio. Que ele vai à falência 2 anos depois, porque eu falo, não fui pesquisar no Sebrae, não fui fazer uma pesquisa de mercado para entender como é que funcionava. Só abriu, ficou 2 anos. Só tinha um sonho. Só tinha um sonho que durou 2 anos, né? Como a maioria das empresas, que acaba fechando em 2 anos. Mas daí eu entrei já no empreendedorismo e vi que gostava do empreendedorismo, porque eu que criava certas normativas de funcionamento, de como ia ser atendida, se a pessoa viesse até mim, era sabendo quem eu era. Sim. E daí depois que eu fali,
Uns 6 meses depois, eu abri a primeira clínica de depilação masculina em Curitiba, que era a Casa da Maitê, que levava o nome do site Casa da Maitê, que começou a movimentar a internet. Como eu já conhecia muita gente, o site era muito movimentado, era 30 mil pessoas por dia, o que era muito naquela época de 97, que não tinha tanta gente na internet. Quando chegou aquilo lá de depilação masculina, porque não tinha, todos os meus amigos gays, eu tinha muito amigo gay, daí porque eu já era super conhecida por causa dessas entrevistas, tudo, eles iam para São Paulo e falaram assim, Maitê, você se lida tão bem com gente, você toca, faz massagem super bem, Maitê, por que você não abre uma clínica de depilação e vem depilar com você em vez de ir para São Paulo? Eu falei, é? Então eu vou fazer. Fiz um curso lá no Senac de depilação masculina, que tinha já no Senac lá de Curitiba. Fui fazendo para os amigos, o amigo, não, Maitê. Comecei a contratar pessoas trans para trabalhar como depiladora, tudo e tal, na casa da Maitê. Já foi as primeiras eu vim para São Paulo, trans. Não é? Antes mesmo era transemprego. Daí quando eu vim para São Paulo, eu tô há 8 anos aqui. No primeiro ano de São Paulo, eu ainda trabalhei com depilação masculina aqui em São Paulo, porque tinha muito cliente que era de Curitiba. Eu falava, não sei se essa transemprego vai dar, se esse negócio de consultoria vai dar. Falei, vou continuar mantendo esses clientes, mesmo que seja um pedaço do meu dia. Então, durante um ano, eu continuei fazendo depilação masculina em Curitiba, aqui em São Paulo. Na verdade, a transemprego, ela precede a sua vinda para São Paulo. É? A transemprego começa, na verdade, antes da transemprego. Eu ainda estava morando em Curitiba, fazendo militância, que eu sempre fiz lá. Uma das ONGs lá de Curitiba, que trabalha com um grupo de travestis, se chama Grupo Esperança, que junto com o Grupo Liberdade, que é o que trabalha com prostitutas lá em Curitiba, queria fazer um grande evento em Curitiba. E falou, Maitê, você conhece tanta gente? Não temos verba, mas conseguimos apoio de hotéis, de passagem, não sei o quê. Você não quer chamar alguma dessas amigas? Bem nesse ano que me convidaram para organizar esse evento em Curitiba, foi o ano que a Laerte tinha aparecido na questão, numa capa de revista, acho que era da Bravo, aparecendo como Laerte a crossdresser. Ok. Coisa que eu já sabia muito antes, porque a gente estava junto num clube de crossdresser, que foi o primeiro clube chamado Brazilian Crossdresser Club, que era o BCC. Eu tinha sido a primeira Miss desse clube em eleição virtual, enfim, etc. E já sabia que a Laerte era crossdresser. Mas quando veio isso a público, falei, bom, agora tá público, né? Vou convidar a Laerte. Sim. Convidei a Márcia Rocha, que já era minha amiga, que também conheci dentro do BCC, desse Brazilian Crossdresser Club. E chamei a Nani People, que eu já conhecia de revista, que a gente já se escrevia por carta. Falei, olha, gente, tem nada. Tem hotel, tem passagem, mas a gente tem que fazer um evento para chamar, tudo tal. Amiga boa essas que topam esses fuzuê mesmo sem nada. Sim. As toparam. Chamei a Letícia Lans, que é de Curitiba também, uma super escritora maravilhosa, uma mentora na minha vida. Fizemos esse evento e fundamos, depois desse evento que foi um sucesso, no mesmo momento, na casa da Letícia Lans, a gente funda a BRAT, que é a Associação Brasileira de Transgêneros. Ok. Para discutir a questão da educação, de foco era educação. Porque a gente falou, gente, precisa ter, né? Que é aquilo que meu pai falou, sem educação é pior ainda do que já vai ser difícil. Sim. E começamos a falar, aproveitando essa entrada da Laerte, começamos a falar em faculdades, em cursos, em colégios, a levar isso para Curitiba. Em Curitiba, eu fundo o Transgrupo Marcela Prado, que é um dos grupos exclusivos de pessoas trans mais antigos do Brasil, que está completando 17 anos, né, que existe até hoje o Transgrupo, que é um braço dentro do Grupo Dignidade, entende? Então, eu começo a levar a questão de educação, a fazer um dos primeiros cursinhos também para pessoas trans, a gente levar essas ideias todas para potencializar. E foi indo por um tempo muito bem a BRAT, até que começou o pessoal, sim, você falou que era importante estudar. Mas eu fui na empresa e falaram que mesmo com o estudo não contratam. Sim. Daí a Márcia Rocha, muito à frente do seu tempo, né? A Márcia é de São Paulo, mas muito à frente do seu tempo, falou, não adianta a gente falar só de educação, tem que falar de empregabilidade. Sim. Daí eu ri. Laerte não acreditou, Letícia menos ainda, tipo, louca. Agora a gente sabe que é visionária, mas nós chamávamos de louca. Geralmente os visionários são muito chamados de loucos. Loucos, né? E Márcia falei, Márcia, olha a gente. Você é formada em Direito, você trabalha com Direito porque você tem teu escritório, Márcia, porque você é rica, tem teu escritório. A Laerte, é porque ela passou pela Folha, já teve uma vida antes, é uma pessoa conhecida, a Letícia Lans. Psicanalista, não sei o quê. Autora, escritora, e mesmo assim, quer dizer, ela não consegue, ela foi demitida de todas as empresas que ela trabalhava, era das melhores consultoras que tinha com relação a recrutamento, seleção, com relação a pessoas, foi a Letícia Lans. E foi mandada embora quando veio exteriorizar a sua transição. Eu falava, Márcia, não existe isso. Olha, quer pessoas mais competentes que vocês e não têm empregabilidade, a não ser quando vocês conseguem por recursos próprios? Sim. Mas a Márcia, tinhosa, né, como boa sagitariana, né, então tinhosa, ela falou, não vou tirar essa cabeça. Veio para São Paulo
E essas coisas do destino, né? Isso era 2013. Em 2013 surge o Fórum de Empresas LGBT. Sim. Criado pelo Reinaldo Bulgarelli, tudo surge o fórum com pouquíssimas empresas. No começo eram acho que não chegava a 10 empresas. Então tinha IBM, GPA, um Carrefour, Sim. pouquíssimas empresas assim, tentando entender dessa empregabilidade LGBT em 2013. Já falava um pouquinho de diversidade, mas LGBT era tipo, meu Deus, né, o que fazem, o que comem, né? Hoje, aqui, né, no Pode Bicha. Então era um pouco assim. E a Márcia ainda chega falando de questão trans. Mas ela, como é tinhosa, tudo tal, ia, pagava, ia nos lugares, viajava, tirava do bolso, porque o pessoal falou, vou tirar esses estigmas. Demorou uns 2 anos, foi em 2015, que começou a primeira contratação. Que, por acaso, inclusive, a primeira pessoa contratada é super famosa, nossa rainha dos memes, Luísa Marilac, né? Sim, dos bons drinks, né? Já tá numa pior. Drinks. Foi a primeira pessoa trans contratada para trabalhar num motel em São Paulo, no centro de São Paulo. Um motel super conhecido aqui no centro de São Paulo, para trabalhar lá dentro. E daí, quando aconteceu essa contratação, lógico, todo mundo feliz, eu falei, bom, Márcia, vai ser motel, né, Márcia, que vai contratar, não é essas empresas que estão lá dentro. Sim. Até que daí o GPA e o Carrefour começam uma grande ação para colocar essas pessoas para empregar no caixa, na linha de frente. Sim. Porque timidamente, o telemarketing já fazia, mas era de modo muito escondido, para ficar no telemarketing, etc. Mas a linha de frente foi essas linhas de varejo, de supermercados, dessas redes de supermercados que começaram a fazer. E a Márcia falou, viu como tem? Falei, então pode ser que você esteja certo. Daí começou a aumentar as empresas do fórum, consequentemente as empresas começaram a ver que além de visibilidade positiva para a marca empregadora, isso trazia um retorno, porque eram pessoas muito competentes, pessoas que entregavam muito mais do que podia, né, Bru? Porque a gente sabe, né, as pessoas vestem literalmente, aquele vestir a camisa, quando você tem uma oportunidade, uma pessoa, né, trans, ela pega aquilo... Que com unhas e dentes. Unhas e dentes. Ela leva a sério essa coisa, você é time. Sim, eu sou parte do teu time. Sim. Que é a primeira vez que elas são chamadas de parte de time, porque no time de colégio nunca ninguém chamava a gente. Sim. Então, quando na empresa falam, você é time, eu falo, sou time, então você é time mesmo, conta comigo. Sabe? Então, elas vestem normalmente a camisa. Esses grupos subrepresentados, ou que estão poucos, ou que são poucos valorizados, ou foram muito excluídos, putz, são muito intensos, fazem até mais do que precisa. Sim. Né? Então, é muito louco isso. Eu até falo, faça o que você tem que fazer e foi contratado, não faça mais. Sabe? Porque não merece esse tempo, esse desgaste, muitas vezes, essa dedicação, sabe? Porque quando vai ser mandado embora, ninguém vai pensar também muitas coisas, mas a pessoa ainda tem esse âmbito, ainda achando que é um agradecimento que tem que dar, sabe, para a pessoa. Daí começou as contratações, a Transemprego começou a crescer muito, até que em 2017, de 2016 para 2017, a Márcia falou, mas eu não estou mais dando conta sozinha. Uhum. Ou eu fecho, porque sempre foi voluntária, tudo gratuito na Transemprego, tanto para empresas quanto pessoas trans. Eu falei, eu não estou conseguindo mais trabalhar, Maitê. Falei, não, vou para ficar 1 ano e ver o que a gente faz. Né? Eu conhecer mais de perto isso, tudo tal, e ver o que faz. E aí é que nem a Márcia fala, né? Juntou a pólvora dela com o fogo que eu sou, né? Então, daí deu boom. O negócio que não era pra voltar, não consegui mais voltar. Me apaixonei pelo trabalho com empresas, né? Então, quer dizer, já passei por 2.700 empresas diferentes. Fui fazer formação numa área que eu não entendia nada. Então, fui fazer MBA justamente nessa área de inovação, de gestão e conhecimento, sabe, Bru? Daí eu fui me apaixonando pela área que eu falei, gente, que legal. Você vê que você consegue ser agente dessas mudanças, né, Bru? Mas foi um trabalho... que quando eu cheguei foi muito rápido, foi até assustador, assim, em termos de empregabilidade, né? A Transemprego foi um boom. Tava até falando um pouquinho antes para você aqui, né? Que a gente, quando teve essa fundação da Transemprego, tinha o sonho de em 15 anos acabar com a Transemprego, falir, né? Porque não é bonito, né? Apesar de parecer bonito o projeto, é meio vergonhoso pra gente, enquanto sociedade, ter que ter um projeto desse de algo que não deveria acontecer, né? Deveria ser algo natural. Que as pessoas deveriam ser contratadas. Se a meritocracia existe, não é fake news. Não ria, feio o da meritocracia. É feio. Mas se a meritocracia existisse, não precisaria ter. Sim. Porque eles iam querer os melhores talentos, certo? Sim. Então, dentro dessa construção, ainda tem muitos lugares para ser construídos, entende, Bu? Porque ainda tem muito problema que, mesmo em 11 anos da Transemprego, a gente não conseguiu vencer, mesmo... Hoje em dia, trabalhando em 2.700 empresas. Hoje em dia, só no passado foram 1.040 pessoas trans contratadas. Mas tem um monte de gaps, né, de lacunas que a gente ainda não conseguiu vencer nem como Transemprego, sabe? A gente está engatinhando ainda? Ou já evoluímos pelo menos um pouquinho? Eu acho que a gente está andando meio capenga. Eu acho que a gente está andando capenga. Acho que não está engatinhando, então acho que a gente já está andando, mas com...
ainda meio que respirando com aparelhos. A andada não é uma andada natural. Correr, a gente está longe. Sim. Para voar, que é nosso desejo, que as pessoas voem se quiserem voar, se tiverem sonho de voar, ainda está muito, muito distante, né? Por conta desses gaps que a gente tem. Por exemplo, hoje em dia, né, a gente tem Brasil inteiro, né? Então, são quase 40 mil currículos do Brasil inteiro, onde 39,2% desses currículos têm graduação, mestrado ou doutorado. Uau, é bastante. Então, é muita gente. É bastante. Com graduação, mestrado ou doutorado. E que não consegue emprego porque são trans. Não é por causa das soft skills e hard skills, porque elas têm de monte. Sim. Inglês fluente, por exemplo, que todo mundo fala, aqui precisa de inglês fluente. No Brasil, esse inglês fluente, tem pesquisas que tem em lugares diferentes, mas é de 1 a 2% que tem inglês fluente. Dos brasileiros. A gente está falando da população em geral. Dentro do transemprego, esse número serve para 5%. 5% das pessoas que têm currículo no transemprego têm inglês fluente. Porque tem que se embasar. Às vezes tiveram que se prostituir, sair do Brasil, aprender outra língua, etc. Mesmo tendo, às vezes, 2, 3 graduações. A gente teve o caso da Vivian Miranda, que é um caso que ficou super conhecido, tudo. A Vivian Miranda tem 2 pós-doc em física. Pós-doc em física. Carioca, Vivian Miranda, nunca conseguiu emprego no Brasil com 2 pós-doc em física. Mudou-se para os Estados Unidos, logicamente. Hoje ela dá aula na Universidade dos Estados Unidos e é a única pessoa trans que desenvolve projeto na NASA. Porque lá, talvez, a meritocracia seja um pouco menos fake news do que aqui. Sim. Entende? Então, é este o lugar que a gente vive. Então, levando em consideração, Bru, pessoas com as habilidades, né? Tanto em habilidades subjetivas quanto habilidades acadêmicas, e levando o mesmo tempo de habilidade, de senioridade, de tempo de experiência em determinada vaga, um homem trans é muito mais facilmente contratado que uma mulher trans. Se você for uma pessoa trans, que além de trans você for preta, dificulta em 72%, aumenta em 72% a dificuldade para você conseguir a vaga, mesmo você tendo a mesma competência da outra trans, só para ela ser branca. Se você tiver passabilidade, né, que todo mundo aqui não pode bicho, nem vou dar aula porque todo mundo sabe o que é, mas se você caiu de besta, passabilidade é quando pessoas como eu, que são cis, são lidas pelo sistema como pessoa que é cisgênera, né? Uma pessoa trans lida como cisgênera. É aquele elogio que você sabe que não é elogio aqui no Pode Bicha de nossa, você quase me enganou, trans. Nem parece trans, você quase me enganou, como se o nosso objetivo fosse enganar as pessoas, mas enfim, você já sabe que não é elogio, tá, meu amor? Mas pessoas com passabilidade vão conseguir emprego mais fácil. Uma pessoa binária vai conseguir muito mais facilmente do que uma pessoa não binária. Se você, além de trans, for preto e com deficiência, você não vai conseguir emprego nem nessas empresas parceiras da Transemprego, que tem premiações em diversidade e inclusão. Porque eles ainda não pensam em interseccionalidade. Então, quando eu estou no LinkedIn, né, eu sou a primeira top voice do LinkedIn, eu uso bastante essa rede. Quando eu estou no LinkedIn, vejo uma empresa chegando e tipo, olha, vamos abrir 400 vagas aqui de nosso estágio afirmativa para pessoas negras. Eu vou correndo lá, tipo, que legal, não sei o quê, que vocês vão abrir 400 vagas, olha, parabéns pela iniciativa, que incrível, não sei o quê. Eu vou divulgar na Transemprego, é gratuito, não tem budget nenhum, não sei o quê. A pessoa falou, Maitê, é para pessoa preta. Eu falei, sim, por isso que eu vou gravar na Transemprego. Sabia que tem pessoa trans preta? Ah, é mesmo. Então, eles ainda não relacionaram para além de uma única característica. Eles não conseguiram entender que a gente não é uma coisa só. Que nós somos múltiplas, que nós temos vários marcadores, que nós temos vários recortes de papéis sociais que a gente desenvolve. Então, para eles, você é trans, é trans. E eu falava, gente, então, a gente está com tantos desses gaps que eu falei que a gente não conseguiu vencer nem como transemprego, que é por isso que eu falo que a gente está andando, mas acho que com aparelhos. As contratações, por exemplo, acho que durante a pandemia, foi a única coisa boa, durante a pandemia de Covid, que a gente conseguiu capilarizar as contratações para além de Rio e São Paulo. As contratações agora voltaram a ser Rio e São Paulo. Mesmo a gente tendo pessoas trans no Brasil inteiro. E quando eu falo Rio e São Paulo, eu estou falando cidade do Rio e São Paulo. Capital. A gente acabou de fechar a primeira parceria com a prefeitura, que foi em Santo André, com Marcelo Gil, a primeira parceria com uma prefeitura do interior de São Paulo. Então, quer dizer, isso é muito triste, porque para pessoas trans, que já é difícil construir seus afetos, muitas vezes, porque tem que construir, a família colocou fora, aquilo tudo que a gente já sabe, ela tem que abandonar, ela tem qualificação, tem que abandonar a cidade que ela está, o estado que ela está, para vir para Rio e São Paulo. Porque as empresas, e a gente trabalha com empresas multinacionais que têm filiais no Brasil inteiro, elas não conseguem fazer empregabilidade para Rio e São Paulo. Ah, porque o gestor de lá é complicado, porque lá tem a questão religiosa. Eu falei, para que você tem um grupo de diversidade, você não prepara para que isso seja Brasil inteiro. Então temos essas dificuldades, é por isso que eu falo que está andando, mas andando sob aparelho, sabe, Bru? Você teve, ao longo da sua vida, uma disforia corporal bem intensa. Eu queria que você, inclusive, gerou
a questão da autocirurgia, né? Autocirurgia. Queria que você falasse um pouquinho sobre como foi essa experiência, o que aconteceu, para a gente poder compartilhar com o público, né? Entender o que é disforia de gênero, entender o que é disforia corporal, de trazer um pouco mais de consciência mesmo. Disforia, para quem não conhece, é qualquer desencontro que você tenha de você com a visão realmente que você tem projetada de você mesma, né? Então, quando você se olha no espelho, você não se reconhece por causa de alguma coisa. Quando você coloca uma roupa, você não se percebe. São coisas que você não gosta e elas podem ser múltiplas, né? Pode ser desde eu não gosto do meu nariz, eu não gosto da minha orelha, que ela é muito grande, eu não gosto da minha cor de pele, porque você quer ser branca e você é negra, eu não gosto do formato do meu corpo, do meu biotipo, da minha altura, pode ser mais variado. O meu era muito forte, que o meu queria virar do avesso. Eu não me reconhecia em nada que eu olhava, né? Eu saía do banho, eu não passava na frente do espelho, parecia aqueles filmes de vampiro que a gente passa e que você não vê a imagem refletida no espelho, né, Bru? Então, eu não me via. Porque pra mim era... E não era... Porque, por exemplo, de cirurgias eu fiz muito pouco. Já fiz várias cirurgias de outras coisas, mas assim, não fiz cirurgia pra mudança de rosto nem nada. Então, a minha disforia era muito mais de algumas coisas. Então, quando eu coloquei as próteses, né, que foi presente da minha irmã, da Sá, que tinha uma condição melhor, e fiz a cirurgia lá embaixo, eu falava, gente, minha mão que eu achava enorme, eu falava, gente, ela não é tão grande. Meu pé que eu achava horroroso, eu comecei, mas não é. Então, quer dizer, era por causa de algumas disforias que eu achava que tudo era um virado avesso. E não era. Entende, Bru? Então, eu comecei a entender também que essa percepção de ódio que eu tinha, que eu achava que era geral, ela era muito relacionada a algumas partes do corpo. E tinha muito a ver com a parte genital pra mim, entende? Porque eu falava, gente, eu não consigo. Quando eu coloquei a prótese, funcionou por uns 2 anos, mas eu falei, é lá embaixo que tenho. Porque eu não tinha uma relação de prazer. Que pra maioria das pessoas, por exemplo, é porque eu tinha um órgão sexual que funcionava. Sim. Então, ele estava funcional. Eu nunca tive problemas hormonais, né, de ser uma pessoa intersexo. Então, os hormônios estavam lá de testosterona funcionando normalmente. Então, quando eu tinha um namoradinho, funcionava. Só que o que para a maioria das pessoas seria, nossa, que legal, ficou de pinto duro, não sei o quê. Para a maioria das pessoas era lugar de excitação, para mim era de ódio. Porque eu não queria aquilo duro. Sim. Porque eu ficava com uma toalhinha de luz apagada, no máximo uma velinha no fundo, com uma toalhinha pra ninguém ver, ninguém tocar. Não gostava de fazer sexo anal, ainda tinha isso, mas era o único jeito que eu poderia fazer pra agradar a pessoa que tava comigo. E falava, gente, então tudo era muita pressão, até porque sexo anal pra mim não era uma coisa cristã. Então, eu ainda tinha aquela culpa cristã, que eu já tinha me libertado, mas que continuava. Isso não se faz, né? Anos não é pra dar, só sai, aquelas coisas. E eu falo, gente, que tabus, né, que Curitiba foi me colocando deste lugar, né? Me fez racista numa série de coisas, porque nunca... Ele tirou o meu desejo por pessoas pretas. Sim. Eu tive que retornar isso, que eu falava assim, gente, por que nunca me interessou numa balada uma pessoa preta? Porque Curitiba me tirou. Porque desde cedo eu escutava as pessoas dizendo, olha, se for ficar com um cara preto, 2 camisinhas, porque senão você vai engravidar e vai sair um neto escuro. Eu falava, gente, é isso que Curitiba fez. Me castrou no meu desejo, no que era objeto. Sim. Então, foi muito cruel tudo isso que eu tive que tentar reativar depois. E não consegui ainda 100% das coisas, sabe, Bru? Então, este processo de disforia comigo era realmente uma desarmonia muito grande. Que fez com que culminasse, né? Quando eu estava chegando, então, eu já tinha laudo desde cedo. Eu já tinha feito 10 anos de terapia lá em Curitiba, porque tinha já uma equipe multidisciplinar em Curitiba para casos de pessoas transexuais. Já tinha o laudo com o CID lá, F64, que o caminho para mim era a cirurgia. Mas se fazia muito pouca cirurgia em Curitiba. E fizeram logo, acho que na 2ª ou 3ª cirurgia, deu problema de uma das meninas virar óbito. Então, fechou-se mais ainda, o que já era um conta-gota, fechou-se, porque não sabia se era em decorrência da cirurgia ou por causa da idade da pessoa trans que foi operada. Nunca foi saúde, nunca foi esclarecido muito isso, sabe, Bru? E daí, então, fechou-se esse negócio. Eu não podia vir para São Paulo, porque daí você ia ter que começar o processo de novo. Não era tudo casado, ia ter que começar, não era unificado, você ia ter que fazer toda a parte. Eu falei, gente, eu vou resolver isso. Não tinha dinheiro para fazer fora, né? Porque já estava acontecendo, desde Marrocos, de Tailândia, tudo já estava acontecendo. E aqui só tinha o SUS, né? Só o SUS. Não tinha hospital particular, porque ainda era de maneira a ser de estudo. Então, era só algumas faculdades que podiam fazer. Experimental. Estava em caráter experimental a questão trans, né? Você já podia tomar hormônio, o hormônio já era concedido, mas mesmo assim... Isso é que ano? Você tomava aquele... Então, eu estava com 28, quanto que dá 28? Eu nasci em 72... mais 28, eu sou péssima de matemática, enfim. Não sei não. Mais de 72, mais 20 anos. Você vai somando, é isso aí que você tá aí vendo. Mas foi 27, 28... 90 e... Dá 80. 2000. Dá o ano 2000. Então, no ano 2000, eu vou e falo assim, eu vou resolver isso, né? Escorpiana, né? Tinhosa, eu falei, não temos um problema, vou achar a solução para isso.
Comprei um bisturi, um fio comprei um bisturi, comprei todas as coisas que eu precisava, anestesia de dentista, etc. E fui para casa. Estudei durante 6 meses na internet, né? Por isso que não faço, é por isso que 6 anos aí de... Estudou, fez Já um tinha curso internet, de um curso muito intensível rápido, de né? cirurgia, Já né, em estava na 6 internet meses. desde 96. Falei, gente, deixa eu procurar aqui, né? Na época nem era o KD que a gente tinha, o Yahoo, né? Não era nem Google que a gente tinha na Gente, época. pelo amor de Deus, não façam não, isso em não, não, casa. Depois que eu fui falar e falei pela primeira vez na entrevista do Jô, que eu falei isso a primeira vez, veio um monte de gente. Maitê, mas como é que é feito? Maitê, se eu comprar, você não faz? Gente, não, de verdade, gente. Maitê, não se é eu comprar, brincadeira isso você que eu não falei. faz. E logicamente que deu errado, logicamente eu acordei, tinha avisado um amigo meu, acordei na Santa Casa, que era super perto da minha casa, tudo, e acharam que era uma terceira tentativa de suicídio. Que eu nem contei que eu tava tentando. Eu falei, se eu contar que tava tentando tirar testículo, aí vai ser pior ainda que vão me internar. Tirar? Não. No segundo corte já vazou foi. sangue, desmaiei, foram me pegar e me levar pra Santa Casa. Ok. E daí lá, mas não tirei aquela ideia da cabeça. Então o testículo continuou dentro, fecharam, enfim, né? Tomei sangue, tudo tal, e voltou. Uma amiga minha, que a gente tinha muita amizade, era um grupo, né? Que nem eu falei, na casa da Maitê, todo mundo ia lá na casa da Maitê. Então eu tinha um grupo de muita gente, de todos os assuntos eu entendia. Uma amiga minha, que morava em Foz do Iguaçu, falou, Maitê, levando o laudo lá numa clínica do Paraguai, não é cobrado para fazer a uroquectomia. Ok. Que era a retirada do testículo. testículos. Falei, pronto. Meu objetivo agora é juntar dinheiro para comprar minha passagem, que era 12 horas de ônibus para ir de Curitiba até Porto Alegre, e vou lá, você me leva? Ela falou, levo. Juntei dinheiro. Logicamente, ele tinha dito que não poderia fazer a cirurgia, voltar no mesmo dia, mas eu não tinha dinheiro para ficar hospedada, não podia ficar na casa desta amiga minha em Foz do Iguaçu. Sim. Ela foi, me levou nessa clínica clandestina no Paraguai, que quando eu falo, todo mundo fica, ai, que horror, como é que você foi? Era meio clínica mesmo. Gente, Limpa, disforia. decente, sabe? E também era é decente. disforia. Mas não era porque o pessoal pensa assim, Paraguai já associa com Sim. mequetrefe. Não, era uma clínica bem... Mas você não conhecia a Não, clínica, nada. Ela foi- conhecia. Foi sorte. Ela conhecia. E o dela tinha dado tudo certo. Ok. Você tinha uma Levando referência. ao lado, tinha uma referência de dar certo, né? E eu falei, beleza, vou fazer. E ela tinha as referências dela, que 2 amigas tinham feito anteriormente, 2 amigas dela. Fui lá fazer, o médico falando naquele portunhol, né? E eu já tinha estudado 6 meses, então várias das terminologias que ele tinha dito, eu falei, lógico, eu sei. O epidídimo, lógico, o epidídimo. Né? Então eu sabia de todas as coisas. Tive um desmaio, depois de quase 1 hora ali que ele foi fazendo, eu tive um desmaio. Daí ele fez para acordar, tudo. Logo em seguida, 10 minutos depois, o segundo desmaio. E aí ele decide que não vai fazer. Eu pego a mão dele, bem persuasiva como uma boa escorpiana, e falo, bom, eu trouxe o bisturi. Eu não vou sair daqui do jeito que eu vim. E vai ser problema para tua clínica. E ele não queria operar. Ele operou, obrigada. Operou. Colocou os drenos, então colocou 4 drenos na região para sair, que eu ia ter que ficar 5 dias com esses drenos, e ele queria que voltasse lá para ele retirar os drenos. Ó, fica lá na casa da tua amiga e volta. Sim. Falei, não tenho como ficar. Então ele me ensinou como é que tirava os drenos. Ele falou, olha, eu não aconselho você a voltar. 12 horas de ônibus. Oxe. Depois dessa cirurgia, voltei. Voltei feliz da vida, né? Tipo, Dor. sem os testículos, né? Porque eu vi os testículos, falei, deixa eu ver. Botei a mão, não tinha testículo. E eu falei, não pode reimplantar? Daí ele falou, se acharem, manterem em gelo, tudo tal, em condições que não se perca, tudo tal, que mantenha a vascularização, até 12 horas pode. Falei, 12 horas é o tempo de voltar para Curitiba. Se acharem, podem botar de novo. Falei, então você deixa aqui, e o outro eu pedi para ele embrulhar, eu vim às 12 horas amassando aquilo, de tanta ódio que eu tinha daquilo. A senhora do meu lado, né, tipo, o que é isso, né? Eu falava, não, uma bolinha. Que eu ficava apertando e joguei na rodoviária quando eu cheguei 12 horas aqui. Falei, olha, agora estão longe 12 horas e não vão reimplantar. E quando eu fui ver, aquela senhora falou assim, minha filha, o que aconteceu? Não sei o que, você está menstruada? Era sangue na minha calça jeans. Que eu nem vi esse sangue. Calça jeans, né? Calça jeans ainda, super apertada. Eu falava, gente... Mas eu feliz da vida. Eu falei, menstruei mesmo, não sei o que, tudo tal, né? Ela falou, você quer o mods? Eu falei, quero. Ela me deu o mods ainda dela. E ainda era OB. Eu falei, gente, pois sim que eu enfiar ainda um OB ainda dentro. Eu falei, nem era um Carefree, né? Era um OB ainda. Mas peguei toda feliz, joguei o testículo ali na rodoviária de Curitiba. Falei que eles estavam longe e tudo foi super lindo. E 5 dias foram muito tranquilos depois. E no 5º dia começou o problema quando eu fui tirar os drenos. Ok. Porque até então estava tudo drenando, estava tudo maravilhoso, mas ainda estava saindo muita dessas poluições, das coisas que tinham dentro, dos líquidos que tinham dentro e que estava limpando. E daí ele falou, a partir do 5º dia também começa a entrar muita coisa. Então você tem que tirar e daí o organismo vai fazer naturalmente. Eu falei, tá bom, quando eu tiro isso, Bru, vou dormir e no meio da noite eu acordo com uma dor insuportável, que eu não conseguia fechar a perna. Quando eu fui ver, e um calor quente, quando eu fui ver, parecia que eu estava com elefantíase.
naquele lá embaixo, de inchado. Eu falava, gente, não tá saindo Sim. o que tá produzindo lá dentro. Ainda tinha o bisturi. Eu falei, eu vou cortar, porque ainda tinha acabado de fazer ali onde saiu. Eu falei, vou fazer para sair. E não saiu. Eu apertava como se fosse espinha e não saía. Aquele negócio ia crescendo. Mas começou a ficar com uma dor. Essa febre aumentando, com quase 40 graus de febre. Tive que contar para meu pai. Porque eu ia fazer sem ninguém saber. Sim. Tive que contar para o pai. Pai, eu não sei o que fazer, fiz isso. Daí eu contei, pai, fui para o Paraguai. Daí foi um caos na minha vida. Fomos tentar, através do plano de saúde, achar algum urologista que mexesse. Nenhum queria mexer. Até que achamos a doutora Vilma, maravilhosa lá, nossa urologista, que continuou minha urologista por muito tempo lá em Curitiba. Achamos a doutora Vilma, que ela falou, olha, o que eu posso fazer, você vir aqui no consultório, eu faço pulsão. Ok. Daí ela fez a pulsão, na hora que ela fez a pulsão, assim, que tirou várias seringas, tudo tal, parecia que eu estava 200 quilos mais leve. Fez a pulsão, tirou tudo tal. Daí ela falou, olha, vamos ver se não vai voltar a produzir essa secreção lá dentro. Tá aqui meu telefone, você me liga a qualquer hora. Voltei para casa, saí do consultório dela, devia ser umas 17, 18 horas, voltei para casa. Quando era 23 horas, estava do tamanho que estava antes, quando eu fui para ela. Liguei para ela às 23 horas, ela falou assim, Maitê, temos que ir para um hospital internar. Porque eu vou ter que abrir para ver o que está dentro, não adianta ficar fazendo pulsão. Então, eu vou ter que abrir. Daí, quando ela abre, fiz a internação, quando ela abre, ela falou, Maitê, como estava tudo errado lá dentro. Falou que a pessoa tirou coisa que não precisava ter tirado, que botou ponto que não era absorvível. Então, tal médico também, não sei se no nervosismo, na pressão que eu fiz várias coisas, ligações erradas, enfim. Eu sei que daí ela ajeitou, tirou o testículo, só que daí, como eu estava sem testículo, daí ficou não mais inchado nem nada, a bolsa escrotal começa a retroceder. Ela começa a encolher, a diminuir muito rapidamente, isso acontece. E quando ela começa a retroagir, uma amiga minha fala assim, Maitê, você precisa do testículo, da bolsa escrotal? Maitê, você precisa, porque é ela que vai fazer os lábios. E eu falei, gente, eu não vou ter material. E aí, como o meu site era muito conhecido, eu crio o que a gente chama hoje de vaquinha, de crowdfunding. Eu crio o primeiro sistema, que na verdade não tinha nada disso, o que eu chamei de formigueira. Que as pessoas eram formiguinhas para a gente construir o nosso formigueira. E fui pedindo doação. Um médico lá, que era o doutor... Eu fiz depois 14 cirurgias, né? O primeiro médico que eu fiz foi aqui em São José do Rio Preto, que era o Cury. Ele falou, eu faço para você por 10 mil reais. Porque eu era conhecida, não sei o quê, então ele fez por 10 mil reais. E minha mãe podia ir, ficava uma semana lá, etc. Eu demorei um ano dentro desse formigueiro para conseguir juntar 10 mil reais. Fui com a minha mãe. E ali surge realmente essa plenitude, mas infelizmente vai dando uma série de erros, etc. Talvez porque eu fiz errado, talvez porque fui nessa clínica clandestina, não sei, ou talvez até o médico, eu não sei, também não fico procurando culpados, porque eu queria estar bem. Então foram 7 cirurgias em São José do Rio Preto. Quando eu vi que ele não sabia mais o que ele estava fazendo, eu fui lá procurar o cara que era um dos mais conceituados na época, que já morreu agora há pouco tempo, que é o Dr. Jalma Jurado. Então eu fui para Jundiaí fazer as outras 7 cirurgias. Mas aí não tinha mais como ele aproveitar o que tinha de pele. Ele teve que refazer. E daí ele tira um pedaço do meu intestino e refaz a cirurgia pelo intestino. Né? Você e aí fez eu a técnica do jejum, né? Fiz a técnica de tirar, exatamente. Que depois deu uma série de problemas também. Eu tive um tumor no canal vaginal que era benigno. Daí eu fui ter várias coisas, que eu não sei se é em decorrência disso, eu só ia ter naturalmente, enfim. Mas foram várias coisas por conta dessa disforia. Mas mesmo com essa disforia, eu super feliz, né? Eu cheguei um momento que eu falava assim, olha, se não dá para fazer um buraco para ter penetração, faz um buraco para xixi. Só de eu não ter aquilo lá, porque era aversão, eu não tinha relação de prazer, que nem a maioria das pessoas, oi, que até bota nome, não tinha. Oi, fulano, oi, não sei o quê, né? Sim. Eu não tinha, era uma relação de ódio. Sim. De ódio quando era para ter excitação, minha excitação não batia como tinha que bater, entende, Bru? Então, só de não ter aquilo, eu falava, dane-se, sabe? Chegou uma hora que eu falei assim, olha, doutor, tanto que nem eu falei, eu não tenho ódio nem do médico que pode ter errado. Sim. Porque eu falava, gente, para mim ele foi quem me salvou. Sim. De tão grande que era a disforia que eu tinha. Sim. E eu pude me reconhecer. E daí eu falava, gente, não era do avesso. Olha, eu até gosto da minha perna. Eu gosto da minha mão. Olha, eu gosto do meu rosto. Eu não acho que seja de homem. E eu achava que era tudo que eu ia ter que fazer. Cirurgias, né? E não. Então, quer dizer, essa disforia, por isso que eu falo, né? A gente tem que entender do que é a nossa disforia, do que é essa disforia colocada pelos outros, porque tem uma disforia que é colocada na gente, né? Por conta dessas capas de revistas, desse sistema que oprime a gente para estar sempre dentro de um condizente que ninguém tá, porque eles nos querem infelizes. Essa infelicidade gera vendas, né? O desejo é a manifestação da falta. Sim. Né? Você só deseja aquilo que você não tem. Sim.
E você tem que criar uma nova falta para que não te traga plenitude, você continuar sendo consumista, você continuar presa ao que é colocado dentro dessa sociedade. É isso que manifesta o nosso desejo. E quanto mais você repudia quem você é, mais você vai desejar ser outra coisa que você nunca vai ser. E quanto menos você demorar para chegar a ser ou nunca for, você vai ficar tipo aquele cachorrinho que eles botam lá com uma varinha buscando a vinha, e o cachorrinho tenta, você bota a varinha lá na frente, que ele nunca vai comer aquela salsicha que você colocou. Ele tenta, ele chega perto, você até traz um cheirinho para ele, mas se afasta de novo, ele nunca vai pegar aquela salsicha que você colocou, sabe? Que você bota a vareta de uma maneira. É isso que a sociedade faz. Sim. É isso que é disforia, entende? Então, entender o que é disforia tua mesmo é um processo de amadurecimento. Eu acho que a geração atual, e cada vez mais, tomara que seja isso, amadureceu muito nesse sentido. Na minha época, porque na minha época estava muito vinculado, troca de nome é com cirurgia. Você conseguia aceitação familiar ou até casamentos por conta de cirurgia. Porque agora é mulher. Sim. Parecia uma escala evolutiva, né? Você é um gayzinho afeminado, que você transformou numa travesti, agora você é uma transexual e você operou. Nossa, agora parecia que era... Chegou, né, que a gente era o ápice, era você ser uma mulher redesignada. E hoje em dia a gente sabe que cada coisa é uma coisa. Você pode ser um gay passivo que gosta de ser só passivo e ser um gay passivo. Isso não quer dizer que você seja uma transexual. Até porque você pode ser uma transexual ativa. Então a gente foi mudando e entendendo um pouco mais que a gente não era corpo e alma desencontrada, que o errado era a sociedade. Então hoje em dia eu vejo que muitas pessoas falam: eu tive já vontade de operar, não tenho mais essa necessidade. Porque foi se entendendo dentro do amadurecimento. Antigamente a gente achava que era o único caminho possível para uma série de coisas, sabe, Bruno? Então eu acho que entender a disforia... era o ponto de partida. De partida para tudo. De respeito, de aceitação familiar, de chegar neste lugar que parecia que você estava no ápice de tudo, sabe? Então, de respeitabilidade, sabe? Da mídia te olhar com outros olhos, de te chamar de a transexual, não de o travesti. Sim. Então, era tudo muito assim, sabe? Então, as vinculações, mesmo quando você era redesignado e trabalhava na rua, era tipo, nossa, você sabe, aquela ali é bubu. Aquela ali é bubu, nossa, então não sei o quê. Então, ela tem dinheiro, então ela vai nesse lugar, então a família aceita. Então, era um lugar, sabe, que era de uma... que eu falo, né? A gente era muito leiga de uma maneira ruim, entende? Porque a gente fez muito mal pra gente. Muitas meninas naquela época acabaram fazendo cirurgias sem ser o caminho necessário para elas. Sim. E acabaram se arrependendo muito, né? Com certeza. Então, hoje em dia, quando eu vejo essa libertação, e por isso que eu falo para você que tem alguma disforia, seja do que for, né, que pode ser de escalas variadas, procure ver se é tua mesmo. Não pegue o que não é teu, sabe, Bruno? Às vezes é difícil a gente entender quando é imposto ou quando a gente acha que vai ser libertador, sabe? Muita gente ainda pensa, e aí é um erro, de achar que a cirurgia muda coisas, e não muda. Sim. Ela te muda se for uma disforia real tua, não imposta. Não para atender uma demanda e não para se enquadrar em algo, sabe, Bru? Então, vejam isso, sabe? Então, eu sempre falo, veja, tenha tempo, respire, não precisa fazer agora, sabe? Quanto mais você demora, mais as cirurgias, além de ficarem cada vez melhores, vão barateando também. Então, você tem necessidade de fazer agora? Não tem, entende? Sabe? Sim. Então, veja que lugar é esse, sabe? Então, eu vejo que a gente está seguindo um caminho bom até por conta dessas questões disfóricas. A gente está entendendo melhor, se empoderando mais, entendendo que sim, você pode ser mulher com pênis, você pode ser uma pessoa binária e não binária. Então, acho que tudo isso vai levando para a gente para uma percepção cada vez mais real da gente, né? Eu tenho um TED, eu já fiz vários TEDs, eu amo fazer TED, e um deles é, né, dicas para parir o ser humano que você nasceu para ser. Porque descobrir quem a gente é de fato, Bru, é além das codificações que foram impostas. Sim. Das expectativas, dos acertos, do que nossos pais queriam que a gente fosse, né? A gente é um somatório de expectativas, de frustrações dos nossos pais, das nossas mães, que muitas vezes eles nos colocam sem nem saber, e a gente tenta atender, e depois a gente é expectativas de relacionamentos, expectativas de profissões que vão dar dinheiro ou não. A gente vai juntando coisas e no final você fala, e eu? Entender e fazer essa pergunta diariamente, quem é você? Que disforia realmente é tua? Ou que coisa que você está fazendo para enquadrar dentro de um grupo que você participa? Se às vezes é uma pressão de grupo, saia desse grupo. Vá viver outros grupos para ver se você continua com essa disforia. Várias dessas pessoas, por exemplo, que são disfóricas, às vezes, porque eu ando num grupo de modelos. Eu falei, vai ter disforia. Você está num grupo de modelos, vai frequentar outros grupos também. Vai abrir os horizontes. Arregaçar os horizontes, não é nem abrir, né, Bu? Vai arregaçar os horizontes, sabe? Ser humano não nasceu para ser limite, né? Sim. Limite é bom em cartão de crédito se você não tem dinheiro, né? A gente nasceu para ser horizonte, a gente nasceu para ser fronteira, sabe? A gente nasceu para ver quem a gente é. Um tempo muito curto que a gente tem aqui para fazer este parimento de quem a gente é. Para entender que adesivos esses que são colocados muito antes da gente nascer são a gente mesmo ou só foram colocados na gente? Porque às vezes está tanto tempo grudado que você acredita
acredita que é você. Sim. Porque tá muito tempo. É tipo folha de depilação, né? Quem conhece. Você bota, às vezes se gruda, se passa do tempo, aquela folha vai tentar tirar, você fala, gente, aí você acredita que tem alma. Porque parece que vem a alma junto. Esses adesivos são tão bem colocados e de maneira a ser tão críveis na nossa vida que você acha que você é isso que colocaram. Às vezes você pode ser, não estou dizendo que você não seja. Mas fazer esta análise diária, se você é isso, e daí a partir disso entender as disforias que você tem, se são reais tuas ou também foram impostas e colocadas, entende? Acho que te leva ao amadurecimento de você ter menos chance de erro. Né? Não digo que você vai acertar sempre, mas pelo menos a chance de errar vai ser muito menor, né? Olhando para a sua transição, olhando para o passado, qual que seria o conselho que você daria para Maitê do começo da transição? Ai, eu diria para ter mais paciência, porque eu sou muito acelerada, eu sou muito de tipo, tá, mas não vai ter tempo, não sei quanto tempo vai ter, então eu sou muito, até hoje, né, eu sou de ver problema, eu falo, gente, eu já sei que vai dar problema, eu trabalho com isso nas empresas, né, então meu trabalho nas empresas é normalmente gerenciar a crise nas empresas, né, quando não é fazer letramento, é gerenciar a crise, né, você veio das empresas, então você sabe bem do BO, né, então a gente, assim como saúde, a gente não tem uma saúde, né, no mundo, né, que a gente prepara para ter saúde por mais tempo, a gente vai tratar depois que já deu BO também na saúde, é a mesma coisa nas empresas, elas não se preparam para não ter problema. Só resolvem quando o problema explode. E aí é tudo muito mais difícil de resolver, entende? Então, eu sou dessas, que eu já vejo o problema, porque meu papel é sempre imaginar todos os BOs que podem dar, ao mesmo tempo trabalhar para que esses BOs não cheguem, mas se chegar já tem código de conduta, já tem planos de desenvolvimento, a gente já sabe como escapar, o compliance já está armado, a gente já sabe tudo. Então, eu diria, tenha mais paciência. Às vezes, que nem eu falei, a vida é curta, sim, mas ter qualidade de vida e acertar. Porque tem erros que a gente não consegue voltar atrás. Cirurgia é um deles, né? Que você não vai reconstruir. Então, tem coisas que, por mais que não sejam definitivas, podem atrapalhar bastante o teu processo e a tua jornada. Então, eu teria muito mais cuidado comigo. Eu seria muito mais carinhosa comigo. Eu não seria tão cruel comigo nas cobranças que eu tinha comigo. Eu fui muito cruel comigo enquanto criança. Eu brigava muito com esse Alexandre. Eu não falava meu nome. As 3 fotos que tem hoje, que espalham aí de Alexandre, que você vê no programa do Jô Soares, tudo, é porque minha mãe salvou. Porque eu recortava, botava fogo, eu não me identificava. E era um ódio. Então, entender este processo e hoje falar deste lugar, né? Eu dei uma entrevista esses dias para um livro que foi 10 anos atrás, mas o livro saiu só agora, do Ministério da Cultura, que eu falava, né? Eu nasci Alexandre, me construí Maitê e hoje nem é mais Maitê. É um outro lugar que não tem nome ainda. Porque a Maitê também foi construída com as mulheres, com as mulheridades que eu conhecia naquela época. Minha irmã, minha avó, minha mãe. Né, no mundo sem internet. Minha vida, eu conheci muitos outros tipos de mulheridade, de pessoas, de potências. Então eu falo, aquela Maitê não cabe mais dentro do que eu construí. Não seria nem Maitê, porque Maitê não foi nenhum nome que eu escolhi. Me deram esse nome de Maitê, porque eu falava, qual que é o teu nome, né? Eu já estava com o cabelinho maior, assim, lá em Curitiba, nessas boates de LS. E daí, qual que é o teu nome? Eu falava, Alexandre. Ele falou, não, o outro. Eu falava, gente, que outro? A gente não falava em nome social. Sim. Eu falava, que outro? É Alexandre. O máximo que chamava era de Ale, né? Pra parecer Alessandra, mas não tinha outro. E daí que uma pessoa chegou lá, tava passando uma novela da Maitê Proença, falou, gente, aquela ali, olha o olho, parece da Maitê Proença, parece da Maitê Proença. Daí começaram, a Maitê ali, a Maitê ali. E eu falei, mas quem que é Maitê? Você. Então ficou, foi imposto. Então até as construções que foram impostas, não sei nem se esse nome seria meu, sabe? Então, literalmente. Então não sei o que eu passaria, eu não sei que cirurgias eu faria. Eu sou muito feliz porque eu tinha uma disforia muito grande, mas eu nunca fiz essa pergunta que eu estou ensinando hoje. Que disforias eram minhas mesmo? Que lugares eram meus mesmo dessa disforia? E que coisas foram colocadas em mim? Porque eu não fazia essa análise que hoje eu estou ensinando de maneira muito mais madura. Sim. Sabe, Bru? Então eu teria muito mais paciência, teria muito mais carinho, teria muito mais conversas, assim, não me querendo de um perfeccionismo, não achando que tinha que ser para agora. Pensando nessa qualidade da jornada muito mais do que na velocidade da jornada, sabe, Bru? Então eu diria, espera. Tem o tempo, entende? Sabe? Hoje em dia pode não estar incrível, mas a gente está caminhando para algo muito bom. Hoje em dia tem muita gente que você pode conversar, tem muita informação ruim, mas tem muita informação boa, tem muita literatura de qualidade, tem pessoas dispostas a conversar, a trocar, a fazer realmente acontecer de maneira que seja muito mais a você entender qual que é a tua. Teu caminho não vai ser igual ao meu, não vai ser igual ao da fulana, de ciclane, entende? A saber qual é o teu. Pode errar? Pode, mas quando você é você, até o caminho que é errado vai dar certo. Agora, quando você está longe de quem você é, até caminho que é dito certo vai dar ruim. Okay. Vai dar BO, entende, Bru? Então, se escute, se permita. Respire nos teus tempos, entende? Não se cobre tanto um perfeccionismo, entende?
A gente é falho mesmo, entende? E nas empresas eu falo isso com relação à inovação, né? Muitas empresas acham que inovação vem do acerto. Só não é do acerto. E não vem, Não, é só o Até contrário. pode vir, mas mesmo quando ela inova e vem do acerto, ela funciona para aquele processo. Sim. Se você continuar repetindo aquele processo, não é mais inovação, porque ele vai ser, você já sabe o resultado. Sim. Você já viu o que é. Sim. Daí você tem que partir para outro processo, que às vezes é de um novo processo, que às vezes é de um erro deste processo anterior, né? Então, quando você tem um software, você cria um software, você faz o algoritmo, você sabe que se ele executar a programação direitinho, você sabe o resultado final. É quando o software dá um bug, quando acontece uma falta de luz, não sei o quê, que daí, nossa, fez esse pico e produziu outra coisa. Que às vezes é ruim, a gente descarta. Mas às vezes é tipo, nossa, quando ele faz isso, ele produziu aquilo, que loucão isso. E a gente ainda quer empresas construindo, tipo, eu quero que seja certo, eu quero que não tenha erro. Eu falo, daí você quer inovação no final? Que daí você vê as pesquisas da McKinsey dizendo, olha, quanto mais diverso, mais inovação. Eu falava, gente, diversidade é humanidade, que ninguém é igual a ninguém. Sim. Então, toda empresa já tem gente, independente de não ter alguns grupos ou ter poucos de algum grupo, mas já tem diversidade lá dentro. Então, toda empresa já tinha que arrasar a inovação. Escutar essa diversidade é que vai te levar para o processo de inovação. Fazer essa diversidade, dizer o que pensa dos processos, é que vai levar a inovação dos teus produtos e serviços, a um alcance maior desses produtos e serviços. Mesma coisa a gente. A gente fica querendo acertar. Sem nem saber qual é o acerto. E normalmente o que a gente considera acerto é baseado na experiência de outra pessoa, que não tem nada a ver com você. E daí você tenta seguir o caminho que a pessoa fez e falou, por que deu ruim? Falou, porque você não foi tentar o teu. Você está ainda tentando basear numa pessoa que você admira, numa pessoa que você gosta, numa pessoa que você gostaria de ser, mas que você nunca vai ser. Porque é um A única coisa que você individual. pode ser é você. É muito individual, é muito único. E é por isso que é importante estar voltando para dentro, perguntando, por mais que tenha agonia, ter este tempo com você, essa paciência. Então eu teria mais isso, sabe? E acho que até vou me escutar depois desse podcast de novo, que eu preciso usar para minha vida também, viu, gente? Dá para você ouvir, Ainda vou né? me ouvir de Pra novo, você pra ouvir. você colocar. A gente já tá caminhando pro final, infelizmente. Eu volto na temporada 13, aguarde. A gente faz um segundo episódio, né? Mas eu tenho uma pergunta final pra você. Você sabe por que chama pó de bicha? Não, Não? não. Porque, na verdade, é o pó da bicha. O pó da bicha. É tipo pirim-pim-pim. Pirim-pim-pim. Sabe? Tá. Aquilo que é o suprassumo. Eu achei que era Pó com cu. o pó da bicha. Olha, Belchior, Bel já O tá. Belchior não tá dando conta Vocês não aqui. sabem quem é Bel? Mostraremos Bel. Mostraremos, Bel. Entendi. O pó. Pó da bicha Pó é da isso. bicha, Esse é o tá. que é, É o o glitter. pirim-pirim. É o glitter. É o glitter, é o glow. Exatamente. Tá. Então, pra você, o que é o pó de ser uma mulher trans? O supra-sumo, aquilo que é o glitter, é a cereja do bolo, enfim. De ser uma pessoa trans. De ser uma pessoa trans, durante muito tempo, ser uma pessoa trans pra mim era ser suja, pecaminosa, maldita, tanto que eu quis exterminar com essa pessoa, né, Bru? Hoje pra mim é potencialidade, né? Então hoje pra mim, quando eu vejo, é de poder tudo, entende? Então não tem nada que eu não possa. Não tem nada que eu duvide de mim. E acho que é por isso que dá tanto medo, entende? Porque quando a gente vê essa situação assim, desse caminho, assim, tá muito perto, olha, já vou falar, que eu falo que eu tô explodindo você. Tá muito perto, né, Bel? Tá. Daí, quando você chega, sabe? Então, quando você pega, assim, por exemplo, né, que nem eu disse, né? Ser uma pessoa trans era ser uma pessoa que era pecaminosa, suja, maldita. Hoje, ser uma pessoa trans é tipo, gente, não tem nada na minha vida que eu não possa fazer. Sim. Que eu não consiga. Que eu diga não. Eu posso até dizer, tipo, ixi, vai ser difícil, mas eu falo, eu vou. E acho que é isso que assusta tanto quando... E não é só comigo, né? Com as pessoas trans, quando estão muito seguras de si. Porque eles pensam assim, tipo, nossa, gente, a gente falou que não podia trocar de nome. Foi lá e trocou. Não podia mudar de corpo. Foi lá e mudou. Não, no genital não pode mexer porque isso aqui é imutável. Mutaram, sabe? Então a pessoa faz tudo. E a gente dizer, não vamos te dando emprego, sabe? Porque não vamos te dar emprego. Não importa, a gente vai criar nossos negócios, vamos abrir nosso empreendedorismo, etc. Não vou te dar documentação, eu vou viver como cidadão sem documentação, mas vou viver, sabe? Então, tudo que disseram que não podia fazer para que a gente não existisse, a gente continua. Então, fala assim, gente, caralho, esses seres podem tudo. Sim. Então, acho que esse poder tudo que a pessoa trans faz e ainda ensina outras pessoas, inclusive pessoas não trans, a dizerem, sim, você pode. Sim, você pode parir o ser humano que você nasceu para ser. E quando eu vejo hoje nas empresas, por exemplo, benefícios que começaram com pessoas trans, como, por exemplo, a questão do nome social nas empresas, né, que a gente trabalhava antes mesmo de ser lei, de ter a nossa ligação, da gente poder ir lá e não precisar de uma autoridade,
uma questão médica, nos referenciando, etc. Hoje, nas empresas, por exemplo, nas empresas que eu trabalho, que tem muitas pessoas trans já, assim, empresas que estão aí com 500, 600 pessoas trans dentro, esse benefício do uso, que daí não é nome social, mesmo algumas empresas usando mesmo para pessoas não trans, eu falo nome social para pessoas trans, tá, gente? Mas daí... Pessoas cisgêneras dentro dessas empresas são as que mais usam, porque tem um monte de pessoas cis que não curte o nome que foi dado, que prefere ser chamado tanto no seu e-mail corporativo quanto no crachá que ela usa, por um nome por um apelido que ela é conhecida. Então, o benefício que começou com pessoas trans atingindo pessoas não trans. Então, quando eu vejo essas questões assim, essas questões amplas de benefícios estendidos, a gente discutindo, a parentalidade começou a ser discutido muito por causa de pessoas trans, que não eram abraçadas em questões de licença paternidade, licença maternidade. Então, vem empresas que, por conta de pessoas trans lá dentro, vem um benefício estendido e hoje ampliando para a parentalidade. Eu falo, gente, olha que lindo isso, sabe? Então, essas possibilidades de ser das outras pessoas também, através dessa luta de uma questão trans, eu falo, olha que legal isso, sabe? Que um dia a gente não perceba essas diferenças, mas que louco a gente vê isso. Então, hoje, para mim, é potência do poder tudo, do desejado, não ter portas fechadas, de não aceitar um não, entende? Então, hoje, eu não aceito não, entende? Eu vou atrás da humilhação, eu continuo abrindo outra porta, falo, não deu aqui, então vou tentar de outro jeito, já vou conseguir assim, sou tinhosa, vou de outro lado e vejo as outras pessoas também tentando e não baixo a cabeça. Eu falo, gente, tanto que quando chega a pessoa trans, às vezes que não tem, a pessoa tem só fundamental, eu falo, não tem nada para colocar aqui. Falei, não. E é muito lindo que a gente coloca, né? Porque daí você vai escutar a história da pessoa. Como que você chegou até aqui? Me conte a tua história. Sim. Como que você tem 40 anos? Com Você fundamental. sobreviveu até aqui. Com fundamental. É. Me conte um pouco da tua história. O que você faz? Ajudava numa ONG aqui. Eu falava, não, você não ajudava. Você construiu um projeto dentro de uma ONG. Então, você sabe de networking, você tem resiliência, você tem um monte de soft skills que não são ensinados. Apesar que hoje a gente vê curso para ensinar resiliência, mas que é forjada a forceps. Sim. É no dia a dia, na força da negativa do que é dada, de você se manter vivo. É isso que torna a resiliência. Então, você tem um monte de soft skills que várias pessoas querem, estão tentando aprender em curso de internet, mas não é a vida que te dá. Então, você começa a ver... E a pessoa falou, nossa, então eu tenho isso. Eu falo, eu tenho. Você começa a ensinar o que são as palavras, e eu falo, você não se sente dentro dessa palavra? Então, é tão louco você ver essa força, essa potência, que eu falo assim, sabe? Daí você vê o olho da pessoa voltando a acreditar. Uma das maiores dificuldades da transemprego é fazer as pessoas acreditarem no potencial dela. Tem pessoas que chegam lá com 2, 3 graduações e que tipo, mas eu não sei se é para essa vaga. Eu falava, gente, só está pedindo uma graduação, você tem 2, você está com medo do quê? Sim. Porque há tanto tempo dizendo você não é capaz, você não é competente, isso não é para você, sabe? Que você começa a acreditar nessa síndrome do impostor, da impostora, você começa a achar que você é o cocô do cavalo do bandido. Não, o cocô da mosca do cocô do cavalo do bandido, sabe, Bru? Então, quando você vê esse espaço todo e você volta a encontrar o brilho no olho, né? Eu sou madrinha da Casa Florescer, então você vê essas pessoas que muitas vezes você fala, vamos falar de sonho. Que sonho? Meu sonho é estar viva da manhã até de noite, ter o que comer. Como que eu vou falar de sonho para essas pessoas? Mas daí você vê uma Casa Florescer que consegue fazer elas voltarem a sonhar. Sim. Porque em sonhando você pode tornar impossível. Se você não sonha, não é possível. Só é possível através do sonho que você edifique metas para construir uma realidade. Então é tão louco você construir esse brilho no olhar de pessoas muito competentes. Então eu fico muito orgulhosa porque é muita gente foda trans. Como tem gente foda. É muita potência. É muita potência. Literalmente é de transbordar, entende? Transborda mesmo, porque são pessoas incansáveis, mesmo não acreditando em si, mesmo estando na escória, mesmo estando pisada ali, tendo cuspida. E ela, tipo, continua ali, tipo, eu não vou deitar. Muito bom. Sabe? É muito isso. Bom. Ai, que lindo, gente. Poxa, quero agradecer demais por você ter Obrigada. topado, por ter vindo, por você ter aguentado eu insistindo, que eu falava, quando que eu vou ser? Imagina, pra gente foi um prazer imenso. Deixa aí pro pessoal as redes sociais, como que eles te encontram. No caso da Maitê.com, lá tem tudo, tem LinkedIn, tem tudo, né? Só não tem o meu Tinder, né? Então também estou no Tinder, que nem eu falei que eu ia falar no final, para você que ficou até agora, sim, estou solteira, sim, estou desesperada, e sim, estou com 52 anos. E eu tenho que falar, porque esses dias denunciaram e apagaram o meu Tinder. Porque, inclusive, uma pessoa super fã minha me mandou e-mail ainda, tipo, Maitê, eu denunciei porque estão usando tuas fotos no Tinder, Maitê. Imagina, tudo de biquíni, não sei o quê, tudo tal. E a pessoa falou, imagina que uma pessoa fina que nem você estaria... E defendendo a minha moral, né? Eu fiquei com tanto jeito, fiquei tão sem jeito, porque tá me defendendo mas era tanto. Você. Que nem eu me defendi. Era eu, mas eu fiquei sem jeito de dizer e realmente fui bloqueada. E eu pensando, gente, mas eu tô tão desesperada, eu vou estar de tailleur, tudo. Eu falei,
Não, gente, eu já queria até diminuir a roupa que eu tô. Então sou eu não tô como Maitê, então eu coloquei uma alcunha lá que eu não posso dizer agora que é, mas vocês vão ver, são minhas fotos lá e sou eu mesma, tá bom, meu amor? Inclusive eu coloquei, o meu Instagram, que daí vai por causa da Maitê, então não me denunciem e a gente pode se falar por lá também, Com tá? certeza. Então estou nessa rede também, tá bom? Exatamente. Aí se vocês quiserem comprar, eu tô aqui com um livro. Esse tem Esse outro. é o primeiro, esse tem é o outro, o primeiro, segundo, que é a tem diversidade, outro, inclusão e suas exatamente. dimensões. Esse é diversidade, cuidado e inclusão, como que a gente torna simples o que parece complexo, que tem dicas desde o beabá de como a gente constrói um processo, né? Letramento básico, Letramento gente. básico Então, esse. super recomendo, tá? E é isso. Vai lá nas redes sociais, Vá sigam, lá, sigam, venham. vejam. Venham pro troca-troca, eu adoro conversar, adoro aprender. Eu durmo 5 horas por dia, então eu Vai lá gosto no dessa Tinder, energia. que Ai, ela gente, tá no Tinder é querendo. bem legal da gente conversar. Eu juro que o papo flui. Como fluiu aqui. Como fluiu aqui, E- desliza. Exatamente. E você, a gente se encontra na próxima semana, no mesmo horário, no mesmo bate-canal. Já segue a bicha também nas outras redes sociais. Curte, compartilha e deixa comentário, faz de tudo um pouco aí, que isso ajuda no engajamento. Um grande beijo e até semana que vem. Muito pó da bicha. Todo mundo. É assim, um pó da bicha.